Graça e paz. Jó capítulo 38. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu no ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada, que mostrou ao amanhecer o seu lugar, para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até a nascente do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve, os viu, ouviu os reservatórios do granizo, que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro ou caminho para os relâmpagos e trovões, para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas de orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhe digam as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos? Quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo, quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? O capítulo 38 de Jó é a nossa primeira resposta de Deus diante do sofrimento, diante dos questionamentos, diante das perguntas que Jó levantou. Na verdade, essa resposta de Deus vem depois
do amigo chamado Eliú já está de alguma forma trazendo algumas respostas de Deus, preparando o coração de Jó para esse grande encontro. O capítulo 38, então, irmãos, é o momento onde Deus responde a Jó. Deus vem ao encontro dele. Os irmãos devem lembrar que no meio daquela aflição teve um momento que Jó falou: quem me dera se Deus viesse até mim, se eu pudesse estar diante dele. E agora Deus aqui aparece para ele. É um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, impactantes, porque é o próprio Deus falando dele diante das dúvidas humanas, dos questionamentos humanos. Jó passou o livro inteiro fazendo perguntas para Deus sem obter respostas. E agora Deus aparece para ele e faz perguntas para ele. E a gente percebe logo no versículo 1 uma questão interessante. No versículo 1 diz que Deus apareceu no meio de um redemoinho. A figura de um redemoinho é muito significativa, porque aquele vento forte que forma um tipo de movimento que levanta a terra e vai levantando e formando esse grande redemoinho. É como se Deus estivesse, de alguma forma, simbolicamente falando, mostrando para Jó que Jó só entenderia as coisas que ele estava passando enxergando essas coisas do alto e não da terra. Se nós tentarmos explicar as coisas da vida, as questões humanas, apenas com uma visão do nosso próprio coração, nós não vamos ter paz, nós não vamos ter satisfação. É como se Deus estivesse falando: Jó, eu quero te levar para um lugar mais alto, venha até a mim e olhe a partir do céu, olhe a partir da minha revelação para você, veja a vida com o olhar do alto. E aí no versículo 2 o Senhor começa já fazendo um questionamento importante. Ele diz: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Muitas palavras que a gente fala sem entendimento podem estar obscurecendo a nossa própria mente, nos confundindo ainda mais. Nós temos que muitas vezes admitir que é melhor se calar do que tentar falar muito e alcançar respostas sem a devida sabedoria, sem o devido conhecimento. Então Jó está ouvindo Deus dizendo para ele, né? Deus está dizendo: quem está obscurecendo os meus planos? Sem conhecimento. E aí Deus fala: cinge os seus lombos como homem, ou seja, se posicione como homem, eu vou lhe fazer perguntas. E Deus faz, irmãos, a partir do capítulo 38, aí são 3 capítulos, pelo menos, Deus fazendo perguntas para Jó, que até hoje os cientistas, os homens mais cultos, os estudos mais avançados não conseguem responder a essas perguntas que Deus faz aqui. Deus, através dessas perguntas, ele mostra a ignorância humana, a limitação humana diante dos mistérios da vida. Deus levanta questões aqui dos grandes mistérios da criação, dos grandes mistérios da maneira que Deus trabalha, para mostrar para a gente que muitos dos nossos sofrimentos e muitos dos dilemas da vida que a gente não entende, eles estão realmente além da nossa compreensão. Que o nosso papel principal, e nós vamos superar as nossas dores, não obtendo todas as respostas que a gente gostaria para satisfazer o nosso intelecto. Geralmente nós vamos ter paz quando a gente admite a nossa limitação, a nossa ignorância, e quando nós reconhecemos que Deus, Ele é soberano, poderoso e sábio acima de todas as coisas. O que Deus começa a falar a partir do versículo 4, através das perguntas, Deus começa a revelar a Jó que toda a criação, desde o início, revela este Deus único, poderoso, criativo, sábio, que está muito acima da nossa compreensão. A Bíblia deixa isso tão claro para nós, irmãos, que Deus, Ele está muito acima da nossa capacidade de compreender, explicar, entender. E mesmo assim, a gente muitas vezes se pega tentando
explicar Deus, tentando explicar a maneira que Deus trabalha. E a Bíblia diz que nós devemos respeitar esses limites que Deus mesmo colocou. A Bíblia diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Nós precisamos amar, conhecer, mergulhar nas coisas reveladas por Deus, na sua palavra, na sua vontade, nos seus planos, na glória em Jesus, no conhecimento do Evangelho, no conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, quando nós encontramos um limite, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos vendo ao nosso redor injustiças, situações sem explicação, nós deveríamos ser mais sábios, prudentes, humildes, quebrantados. Nós deveríamos adorar mais a Deus e parar para ouvi-lo, e não tentar trazer respostas prontas. O que os amigos de Jó tentaram é dar respostas fáceis ao sofrimento. Está sofrendo porque fez isso, está sofrendo porque pecou, e tantas vezes há coisas mais misteriosas. Olha a pergunta que Deus faz no versículo 4: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Deus leva Jó a pensar na criação de todas as coisas, quando Deus estava criando. O que Deus está dizendo é o seguinte: Jó, eu fiz os fundamentos da terra, e você nem se dá conta desse tempo, você nem existia, você nem imagina onde você estava, Jó. Responda se você tem entendimento. No versículo 5, o Senhor vai mais além, ou vai além. No versículo 5, quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe. Você sabe as medidas da terra? Você sabe a profundidade ou a profundeza dos oceanos? Versículo 6, sobre o que estão firmadas as suas bases? Você sabe o que sustenta a terra? Versículo 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus gritavam de alegria, você sabe o que acontecia com os anjos enquanto eu criava a terra? E aqui tem uma revelação. O Senhor mostra que enquanto Ele criava, os anjos se alegravam, louvavam, cantavam, viam. Ou seja, Jó nem existia, não sabe explicar. Nenhum homem até hoje pode imaginar aquele momento tão glorioso da criação, e Jó está tentando questionar Deus e até mesmo em alguns momentos ensinar Deus. A partir do versículo número 8, Deus vai chamar a atenção de Jó para os mares. Quem encerrou o mar com portões? Ele vai falar sobre as nuvens, versículo 9, quando eu pus nuvens por vestimenta, escuridão. Irmãos, há algo mais especial do que a gente admirar a força, a fúria, a grandeza dos mares. O homem até hoje, ele não sabe o que tem nos lugares mais profundos dos mares. Os tipos de seres que existem lá ainda intriga. Alguns dizem que há mais mistério nos fundos dos mares do que o homem possa imaginar, enquanto ele está tentando ainda entender, perceber, explicar o universo, as estrelas, os planetas. Irmãos, o homem de uma maneira muito precisa, o homem ele é totalmente ignorante quanto aos mistérios da criação, quanto aos mistérios de Deus. O homem é ignorante, e o homem pós-moderno, ele se ofende ao ouvir isso, porque ele se encontra hoje num momento onde a Bíblia diz que isso aconteceria, que o saber se multiplicaria, e hoje a sociedade se percebe como a sociedade mais avançada de toda a história da humanidade, e isso leva o homem a uma soberba ainda maior, porque a Bíblia diz que o saber, ele incha, o saber sem Deus, o saber sem o quebrantamento. Mas mesmo os homens mais inteligentes, que mais desenvolveram a capacidade científica, eles pararam diante do mistério da criação. O próprio Einstein, tentando explicar a criação, ele disse que ele não saberia explicar, mas que ele tinha convicção de que
toda matéria é som congelado. Imagina. Einstein não sabia explicar, mas ele afirma isso, que ele tinha convicção de que a matéria seria som congelado. Nós sabemos biblicamente que tudo que existe veio pela palavra de Deus. Deus falou e veio a existir. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Deus criou todas as coisas a partir do que Ele fala. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus falando, Ele cria, e Deus fala e as coisas acontecem. Então Deus está aqui levando Jó a ter uma percepção ainda muito pequena da grandeza da criação e da ignorância do homem diante dela. Então Deus fala dos mares, Deus fala das ondas, que Deus coloca limites e diz ao mar: aqui você para, daqui você não avança. Nada, irmãos, é por acaso. Alguns usam muito a palavra natureza, e essa palavra parece que dá a ideia de algo que surgiu naturalmente, mas a palavra bíblica é criação. Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória. Versículo 12: alguma vez na vida você deu ordens à madrugada, ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Agora Deus confronta Jó com uma outra realidade. Deus está dizendo: Jó, eu trabalho todos os dias, todas as coisas eu faço, o amanhecer, o sol, as nuvens, os ventos. Você algum dia fez o mínimo dessas coisas? Pelo menos um dia. O que o Senhor faz todos os dias de maneira sobrenatural, grandiosa, inexplicável. Deus diz: Jó, você é capaz de fazer isso pelo menos um dia? O sol surgir no horizonte. O homem não pode fazer nada. O Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer, nem se levantar da sua cama. Se não for a graça de Deus, você não levanta. Se não for a graça de Deus, você não respira. Estamos vivos por causa da graça de Deus, por causa do agir de Deus. Então Deus está mostrando para Jó que Jó estava sendo muito ignorante. Ainda que ele estivesse com dor, sofrendo, ele estivesse num processo difícil, sem explicação, os questionamentos de Jó não faziam sentido, era fruto da ignorância do seu coração. E, irmãos, versículo 17, o Senhor diz: será que a você foram reveladas as portas da morte? Que é outro mistério, senão a morte? As pessoas tentam falar, a gente sabe, biblicamente nos é revelado de que o Senhor Jesus venceu a morte, e aqueles que estão em Cristo, eles viverão eternamente. Mas mesmo com a revelação da eternidade da salvação, também não temos os detalhes de como é esta vida pós-morte, inclusive a nossa vida eterna na Nova Jerusalém. Quantos debates acerca da visão escatológica da igreja, porque são mistérios que o Senhor reservou. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: será este o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O Senhor vai estabelecer o teu reino? Lá em Atos capítulo 1, Jesus fala: nem vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Há muitos mistérios, irmãos. Diante dos mistérios de Deus, da vida e do sofrimento, nós deveríamos ser mais humildes, nos quebrantar mais, nos aproximar mais do Senhor, adorá-lo mais, ouvir mais a voz dele, a palavra dele, amar mais as coisas reveladas do que ficar frustrados por aquilo que nos é oculto, do que aquilo que a gente não sabe. Versículo 19: onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Quem pode explicar esses mistérios? No versículo 18, o Senhor diz: você tem noção clara da largura da terra? Hoje o homem tenta colocar medidas falando, e sempre chega uma nova teoria. Ou seja, todas essas coisas, irmãos, nós não temos explicação. A grande questão, e assim nós queremos partir para a nossa conclusão desse capítulo tão glorioso. Deus fala no texto que Ele até faz chover em lugares que ninguém mora,
para cuidar da criação, dos animais, das aves. Ele alimenta os animais selvagens, Ele cuida de tudo. A grande questão que Deus já está começando a fazer Jó aqui enxergar é que não vamos ter explicação para tudo. Deus é todo poderoso e muito acima da nossa capacidade de compreender. E se nós pudéssemos responder a uma dessas perguntas, quando Deus diz: onde você estava quando eu criava todas as coisas? Uma coisa nós podemos ter certeza: nós já estávamos no coração de Deus. Deus já planejava a nossa vida, Ele já conhecia a nossa história e Ele nos fez para amá-lo, se relacionar com Ele, pertencer a Ele e viver com Ele eternamente, porque essa é a revelação bíblica. Vamos orar. Pai, nós queremos, diante da Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração mais quebrantamento, nos torne mais humildes diante da Tua glória, da Tua grandeza e dos mistérios que o Senhor reservou para a Sua exclusiva autoridade. E nós oramos, ó Deus, para que ao enxergar a criação, nós possamos contemplar a Tua grandeza, o Teu poder, o Teu amor por nós, a Tua sabedoria. E diante daquilo que nós não temos explicação, nós possamos Te adorar. Em nome de Jesus nós Te pedimos isso. Amém, Senhor.